TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, queridos, graça e paz, programa Pão da Vida com o pastor Adilson Malaquias, mais uma semana trazendo uma palavra de Deus ao seu coração. Eu quero agradecer a sua audiência, você que tem nos acompanhado através da TVC, Correio da Manhã, através das redes sociais, você que tem divulgado esse programa, você que tem assistido andando, né, talvez aí pelas ruas, né, através do seu celular. Queridos, muito obrigado pela sua audiência. Você que tem me encontrado nas ruas também, eu tenho cumprimentado algumas pessoas que têm me parado, falou, pastor, eu estou assistindo o seu programa e eu quero agradecer a você, porque você é aquela pessoa que nos motiva a continuar trazendo uma mensagem de Deus. E isso nos mostra também que o programa tem sido relevante. Então, que Deus possa continuar ministrando ao seu coração, que Deus possa continuar falando com você de uma forma sobrenatural. E hoje eu quero falar para aquelas pessoas que se sentem paralisadas, pessoas que parece que os seus sonhos pararam, parece que tudo não coopera, né, para que seus sonhos se tornem realidade. Se sentem muitas vezes parados, pessoas que se sentem aprisionadas. Eu quero falar para você no dia de hoje, e eu quero trazer uma mensagem que se encontra lá no Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 17, fala sobre um homem que recebeu um milagre. Queridos, você está precisando de um milagre? Então hoje é o dia do teu milagre, hoje é o dia de Deus fazer o sobrenatural na sua vida. Então venha comigo, vamos ler esse texto juntos? Lucas, capítulo 5, Evangelho de Lucas, capítulo 5, a partir do versículo 17. Eu creio que você já está aí com sua Bíblia na mão, você que, né, sempre tem nos acompanhado, né, então eu creio que você já tem aí o seu caderno de anotação para que você possa anotar aquilo que Deus vai falar com você no dia de hoje. Então vamos ler? Vamos para a leitura? Lucas, capítulo 5, versículo 17, a palavra do Senhor diz assim: certo dia, quando ele ensinava, está falando de Jesus, né? Estavam sentados ali fariseus e mestres da lei, procedente de todos os povoados da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar os doentes. Queridos, o poder estava sobre Jesus, como o poder ainda continua sobre ele. Então, se você encontra-se doente, se você encontra-se enfermo, receba a cura no dia de hoje. Versículo 18 diz: vieram alguns homens, trazendo um paralítico numa maca, e tentaram fazê-lo entrar na casa, para colocá-lo diante de Jesus. Não conseguindo fazer isso por causa da multidão, subiram ao terraço e o baixaram em sua maca, através de uma abertura até o meio da multidão, bem em frente de Jesus. Queridos, quero só parar um pouquinho, e essa passagem ela é fantástica, né? Quando eu penso aqui de amigos levando um enfermo a Jesus. E eu quero falar para você, você que já conhece Cristo Jesus, você que já está na presença de Deus, você que tem visto milagre, queridos, não deixe de levar os seus amigos a Jesus. Quantas pessoas que hoje nós temos ao nosso redor, pessoas que nós convivemos com ela no dia a dia, talvez o padeiro, talvez o açougueiro, talvez aquele rapaz que te atende no mercado, e que você, né, cumprimenta, que você para conversar com ele, chama ele para ir à igreja, chama ele, ó, vem cá que eu quero te apresentar Jesus, e ele vai mudar a sua vida como ele mudou a minha. Então fala, né, leve pessoas a Jesus. No versículo 20 diz: vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao homem: os seus pecados estão perdoados. Os fariseus e os mestres da lei começaram a pensar: quem é esse que blasfema? Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Então, olha só, os fariseus, né, os saduceus, aquelas pessoas que estavam ali, os mestres da lei,
que conheciam a palavra, que eram estudantes da palavra, eles tinham a certeza e convicção que o único que poderia perdoar pecados era quem? Deus. Isso nos mostra, queridos, que Jesus, ele foi 100% homem, 100% Deus. Jesus é Deus. Amém? Versículo 22. Jesus, sabendo o que eles estavam pensando, olha só, Jesus sabia o que eles estavam pensando. Isso nos mostra que Jesus conhece os nossos pensamentos. Antes, né, de nós pedirmos ele algo, ele já sabe o que nós queremos, né? Então, ele conhece todos os nossos pensamentos. Perguntou: por que vocês estão pensando assim? O que é mais fácil dizer? Os seus pecados estão perdoados? Ou levante-se e ande? Olha só o que Jesus pergunta a eles. O que é mais fácil dizer? Os seus pecados estão perdoados, né? Que é algo que não era visível, era somente uma palavra liberada, ou levanta-te e anda. Então, quer dizer, claro que o mais fácil é falar que os seus pecados estão liberados, mas Jesus, ele faz o sobrenatural. Diz no versículo 24: mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levanta-te, pegue a sua maca e vá para casa. Imediatamente ele se levantou na frente deles, pegou a maca em que estivera deitado e fora para casa louvando a Deus. Todos ficaram atônitos e glorificaram a Deus. Cheio de temor, eles diziam: hoje vimos coisas extraordinárias. Você quer ver coisas extraordinárias? Eu creio que o programa de hoje vai fazer coisas extraordinárias. Eu coloquei hoje como título dessa mensagem antes de andar, é preciso ser perdoado. Nós lemos aqui sobre a história desse homem paralítico, né, que através da vida dos seus amigos, ele é levado a Jesus, ele é colocado diante do Senhor. E a multidão não foi dificuldade, a multidão não foi empecilho, porque eles criaram recursos para que aquele homem chegasse a Jesus. E sabe o que me surpreende, queridos? Que aos olhos humanos, aquilo ali era somente uma necessidade física, talvez uma coisa simples, porque quando nós pegamos todo o contexto da história de Jesus, os milagres, nós vemos que bastava ali Jesus liberar uma palavra, bastava Jesus tocar naquele homem e imediatamente ele ficaria curado. Mas não foi o que aconteceu. E Jesus ali, ele surpreende a todos. Por quê? Antes de tocar na perna, queridos, ele tocou na alma. Antes de tocar nas pernas daquele homem, ele toca na alma daquele homem. Antes de liberar o físico, queridos, ele libera o perdão. Isso me mostra que há muitas pessoas hoje que estão com seus sonhos paralisados, eles estão com a sua vida paralisada, com as suas pernas paralisadas, por falta de liberar perdão. E Jesus fala ali: homem, os teus pecados estão perdoados. Sabe o que isso me mostra, queridos? Aqui me mostra uma verdade poderosa. Existem paralisias externas, mas as raízes são internas. Há pessoas hoje paralisadas, doentes da alma. Pessoas que estão com traumas na alma e não conseguem romper. Pessoas que não conseguem andar, por quê? Porque talvez um dia liberaram uma palavra que aprisionou a sua mente e ela não consegue hoje andar, ela não consegue hoje caminhar. E hoje, queridos, nós vamos hoje estarmos aqui refletindo sobre essa situação. Pessoas que estão com suas vidas paralisadas, com seus sonhos paralisados. E eu te pergunto, você quer andar? Você quer realmente caminhar? Você quer realmente romper? Mas para que isso aconteça, nós vamos aprender como foi o processo na vida desse homem. O que aconteceu realmente para que esse homem começasse a andar? E eu aprendo algumas lições. E a primeira lição que eu aprendo, queridos, que Jesus, ele trata a raiz, não apenas o sintoma.
Jesus ele vai lá, queridos, na raiz, ou seja, né, ele não quer somente colocar um band-aid na ferida, ele quer curar você daquela enfermidade, para que aquela enfermidade não volte mais. Esse é o nosso Deus. Então Jesus no dia de hoje, ele está curando a sua alma. Ele quer curar a sua alma. Eu quero que você entenda isso. O paralítico ele precisava andar, mas ele precisava o quê? Enxergar algo mais profundo. Porque enquanto a multidão ela queria ver os milagres, ou seja, ver o milagre daquele homem andando, Jesus via uma alma sobrecarregada. E talvez hoje você está vivendo isso, vivendo uma alma sobrecarregada. Uma pessoa hoje que está cheio de preocupações, cheio de temor, cheio de medo, cheio de culpa. Porque é isso que acontece. Quando a nossa alma está sobrecarregada, nós nos distanciamos de Deus. Isso é até interessante, né? Porque Jesus é o médico da alma. E nós encontramos, né, esse médico em alguns hospitais que se chamam-se igrejas, né? Onde nós vamos ali, recebemos uma mensagem, recebemos uma palavra, mas geralmente quando as pessoas estão vivendo um sentimento de culpa, né, um sentimento de dor da alma, geralmente as pessoas não buscam o medicamento, que seria o Espírito Santo. Não buscam Jesus, não buscam estar na presença do Senhor. Simplesmente se afastam, se distanciam. Mas eu quero te fazer refletir no dia de hoje. Não faça isso com a sua vida. Busque estar na presença do Senhor. Busque uma igreja próxima da sua casa. Vai lá fazer uma visita. Entenda, queridos, que ali é um local onde você vai receber uma palavra, vai ser liberada uma palavra para você, para que você seja curado. Eu sei que mexer na alma, a dor da alma é a pior dor que existe. Eu falava esses dias lá num culto que eu não conheço pessoas que se suicidaram por ter uma enfermidade, mas eu conheço pessoas que se suicidaram por ter dores da alma. Mas eu quero dizer para você, a cura de depressão, a cura da ansiedade, a cura. Jesus pode curar a sua vida, mas você precisa permitir que Jesus toque na sua ferida, ferida da alma, essa ferida que talvez esteja aberta, infeccionada. Mas Jesus, ele quer tocar na sua alma, ele quer curar você. Mas para que isso aconteça, você vai precisar permitir que Deus toque na sua alma, que transforme a sua vida, que mude a sua história. Tem até um louvor que diz, né? Entra na minha casa. E para entrar na casa, Jesus, ele vai talvez tirar os cômodos do lugar para fazer uma limpeza. E você vai precisar permitir que isso aconteça. Então entenda, Davi, ele viveu isso. Davi, lá em Salmos 32, declara que enquanto ele se calou, os ossos dele envelheceram. Isso é depressão. Então a Bíblia já falava de uma situação de depressão já lá no Antigo Testamento. Então isso é algo que o ser humano sempre viveu, esses momentos de dores da alma. Mas olha só o que a carta de Tiago também ela nos ensina. Tiago capítulo 5, versículo 16 diz: portanto, confessai os vossos pecados uns aos outros e orais uns pelos outros para serem curados, para ser curado. Então, queridos, quando nós conseguimos abrir o nosso coração, quando nós conseguimos falar dessa dor da alma para alguém, queridos, nós somos curados. Nós somos curados. Então procure uma pessoa justa. Claro, você não pode falar da sua vida para qualquer pessoa, mas procure uma pessoa para que você possa dividir com ela essa dor que você está sentindo. Para que essa dor ela venha ser sanada, ela venha parar. Jesus, ele quer te curar. Entenda, Jesus ele não trabalha somente em algo superficial, ele quer trabalhar na raiz. Ele quer ir lá no profundo da sua alma. E talvez você esteja impedindo o avanço, sabia? Você está impedindo o avanço, ou seja, a falta da capacidade, talvez,
né, de você abrir o seu coração, está impedindo a obra de Deus na sua vida. Você está impedindo essa caminhada, você está impedindo que Deus faça com que a sua vida seja uma vida abundante sobre essa terra. E aí você se encontra paralisado por causa dessa dor da alma. Eu quero dizer uma coisa para você: não é falta de talento, talvez seja excesso de culpa. Não é falta de oportunidade, talvez seja excesso de feridas abertas que você está vivendo no dia de hoje. Deus, ele não quer apenas passar ali um medicamento, algo paliativo. Jesus, ele quer entrar no seu coração e curar e tocar nessa ferida. Eu lembro que eu tinha lá um rapaz que estava conosco na igreja e ele tinha uma ferida. E toda semana, eu levava esse rapaz para fazer o curativo no hospital. E um belo dia eu cheguei com ele no hospital e quando a enfermeira olhou para a ferida, falou: olha só, nós vamos precisar tirar essas peles mortas dessa ferida. E ele falou: pastor, eu não aguento, não vou suportar a dor, porque não poderia dar um anestésico, teria que ser da forma que estava, porque estava infeccionado. E eu falei: não, eu entro com você. A enfermeira permitiu que eu entrasse no setor com ele, eu segurei nas mãos dele, enquanto ela fazia aquele procedimento. E ela falou o seguinte: se não tirar essas peles mortas, essa ferida não cicatriza. Jesus quer tirar essas peles mortas que estão sobre essa ferida do seu coração, para que haja cicatrização, para que você possa viver uma vida abundante. A segunda lição, queridos, que eu aprendo é que o perdão libera o movimento. Interessante que depois de declarar perdão, Jesus fala assim: ó, levanta-te. E Jesus está falando para você hoje: levanta-te, levanta-te, levanta-te. Ou seja, se você tem vida, queridos, ainda há esperança. Talvez, né, não aconteceu da forma que você queria, talvez os seus projetos, né, de alguma forma se perderam ao longo do tempo, mas ainda há tempo, ainda há esperança. O perdão veio antes do milagre visível. Então, primeira coisa, Jesus liberou aquele perdão, ou seja, curou aquele homem. Precisou curar daquele sentimento que existia no coração dele. E agora Jesus, ele fala para aquele homem: levanta-te. A epístola de Paulo, a epístola de Romanos, né, o apóstolo Paulo, ele escreve o seguinte, lá Romanos capítulo 8, versículo 1, diz assim: agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Queridos, o perdão não é apenas uma declaração, mas é uma libertação espiritual. Ele precisou sentir-se perdoado, porque enquanto a pessoa vive em condenação, ela vive aprisionada. Aquele homem, queridos, ele se sentiu agora liberado, ele sentiu que o coração dele, né? Eu não sei como foi o passado dele, eu não sei como é que foi o seu passado, mas Jesus hoje ele está pagando, né, toda a sua conta, tudo aquilo que aconteceu no passado, todas as feridas da sua alma. Jesus ele está jogando, sabe onde? No mar do esquecimento. Sim, no mar do esquecimento. Então entenda, Deus ele está lançando toda a sua culpa, tudo aquilo que aconteceu na sua vida, tudo aquilo que talvez alguém fez com você, algo que te prejudicou, algo que ainda você, de tempo em tempo, você se relembra do seu passado. Jesus, nesse momento, está jogando no mar do esquecimento. Ele pagou a sua conta. Então, quero falar uma coisa para você. Receber perdão é um ato de fé. Receber perdão é um ato de fé. Receba o perdão do Senhor. Receba o perdão. Libere o perdão também, se você está aprisionado porque alguém fez algo contra você, contra a sua vida, libere esse perdão. Queridos, e a vida continua. E a vida continua.
Entenda isso. Porque talvez você que não está liberando perdão por alguém, aquela pessoa que te fez mal, a vida dela está aí, ela continua vivendo e você está aprisionado por um sentimento no seu coração. Então, libere o perdão. Libere. O Senhor, Ele te chama hoje a você se levantar como aquele homem. A terceira lição, eu aprendo aqui que restauração gera uma nova postura. Querido, Jesus, ele não apenas levantou aquele homem, mas mandou que ele pegasse o seu leito. Ou seja, aquele leito que era utilizado para carregá-lo, agora ele que carregava o leito. Agora ele que pega o leito e carrega. Sabe o que isso? Isso se chama-se transformação. E Jesus quer transformar a sua vida. Jesus, ele traz uma restauração genuína, verdadeira. Mas para quê? Para que você volte diferente. Não é para que você volte no passado e continue sendo a mesma pessoa, não. Porque isso também acontece. Eu já vi milagres na vida de pessoas, que as pessoas receberam milagres, coisas que somente Deus poderia fazer. Só que aquela pessoa, em vez de agora ter uma vida transformada, viver um novo de Deus, não, ela voltou lá atrás e continuou vivendo a mesma vida. Mas não é isso que Deus quer para você. Jesus, ele quer te curar, Jesus, ele quer transformar a sua vida, Jesus quer restaurar a sua vida, mas para que você possa viver o novo de Deus. Já diz a frase que aquela pessoa que quer algo diferente, mas fazendo a mesma coisa, é louca. E às vezes nós estamos assim, queremos algo diferente, mas continuamos fazendo a mesma coisa. Sempre voltando lá atrás e repetindo as mesmas coisas. Mas entenda, Jesus, ele quer mudar a sua história. Jesus, ele quer que você faça algo diferente. E aquele homem fez algo diferente. Por quê? Porque ele saiu do meio daquela multidão carregando a sua maca. E eu acredito que a história daquele homem se tornou diferente porque ele não voltou a ser pedinte, porque geralmente era assim, né? As pessoas botavam os enfermos nos caminhos para eles pedirem dinheiro. Mas eu acredito que aquele homem, ele levantou ali, deu a volta por cima. Talvez, né, ele já tinha uma habilidade, talvez voltou ao seu trabalho, voltou à sua família, voltou ao seu convívio social, mas voltou de uma forma diferente, entendendo que Jesus agora não somente curou a sua enfermidade física, mas curou a sua alma. Então, queridos, eu quero te chamar a você viver o novo de Deus. Viva o novo de Deus. Creia na palavra dele. Creia na palavra do Senhor, acredite. Porque quando Deus restaura, queridos, a vergonha, ela vira testemunho. Quantas pessoas que eu conheço, queridos, que tiveram uma vida terrível, terrível, fizeram coisas terríveis. Só que hoje a vida delas é testemunho para a transformação de outras pessoas. Hoje a vida delas, hoje, são pessoas que se tornaram até palestrantes, que eles mostram como Deus transformou a sua vida e como eles entenderam esse processo e se agarraram a essa oportunidade que Deus deu a eles e não voltaram lá atrás. Não foram curados para voltar lá atrás, não, mas para viver uma novidade de vida. A dor, queridos, ela vira aprendizado. Interessante. Nós aprendemos muito mais no momento de dor do que no momento de alegria. A própria Bíblia fala que no momento do luto é o momento que nós aprendemos mais do que no momento de festa. Então, no momento da dor, queridos, é que nós aprendemos. Eu quero dizer uma coisa para você. As lutas que vêm sobre a nossa vida não é para nos matar, não é para nos paralisar, mas é para nos fortalecer. Eu não sei quais têm sido as suas lutas, mas aprenda com as suas lutas. Aprenda a não trilhar pelos mesmos caminhos que você já vinha trilhando. Comece a fazer coisas novas.
Hoje nós estamos vivendo em um tempo de oportunidades. Então, queridos, aproveite as oportunidades desse tempo e comece a criar novos objetivos na sua vida. Restaure os seus sonhos. Invista nos seus sonhos. Acredite, Deus é contigo. É essa a nossa diferença, queridos. É essa a diferença que nós temos para aquele que não crê, para aquele que não entregou a sua vida a Jesus, aquele que não é obediente à palavra. Porque quem crê, quem é obediente à palavra, queridos, vive o sobrenatural de Deus. E o Senhor Jesus, no dia de hoje, Ele está te chamando a viver o sobrenatural. Sabe por quê? A queda, ela vira maturidade. Sim, nós crescemos, amadurecemos. Porque às vezes, né, nós vemos que tem pessoas infantilizadas, que continuam ainda tendo atitudes infantis, homens com atitudes infantis. E nós precisamos mudar isso. Temos que entender que quando Jesus criou o primeiro homem, Ele não criou um bebê, Ele criou um homem. E Jesus, Ele quer nos levar à estatura de varão perfeito. E sabe o que acontece? A fraqueza, ela vira dependência de Deus. Dependa do Senhor. Sabe para quê? Para que você não se torne uma pessoa fragilizada, mas sim uma pessoa fortalecida. E eu tenho certeza, queridos, que você vai se tornar um novo homem. Quando você entender e aplicar esse processo na sua vida. O paralítico, ele chegou carregado e saiu andando. Entrou limitado e saiu glorificando a Deus. Mas tudo aconteceu quando Jesus tratou do seu interior. Quando Jesus tratou da sua alma. E é a sua alma que Jesus quer tratar no dia de hoje. É a sua alma que Jesus quer hoje cuidar e transformar a sua vida. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, Pai, são milhares de pessoas que estão nos assistindo nesse momento. Cada uma delas, ó Deus, tem algo a apresentar a Ti no dia de hoje. Cada uma delas tem as suas lutas, suas adversidades. Mas eu entendo, Senhor, que quando nós olhamos para Ti, ó Deus, nós conseguimos vencer as tempestades. Os ventos cessam, o mar se acalma e nós conseguimos andar sobre todas as nossas adversidades. E eu quero clamar a Ti nesse momento, Senhor, que essa palavra, Deus, produza fé no coração dos Seus filhos, que eles possam, Deus, receber a cura de todos os seus pecados, de todas as suas culpas, de todas as suas mágoas, que eles, ó Deus, não venham somente, ó Deus, perdoar, mas ser perdoado, se sentir perdoado, Senhor. E que o Senhor, ó Deus, possa tocar, ó Deus, em suas pernas, nos seus sonhos, nos seus projetos, e que eles possam romper no ano, ó Deus, que estamos, ó Pai. Senhor, em nome de Jesus, Pai, que o Teu nome seja exaltado, glorificado na vida de cada um. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Queridos, estamos encerrando o programa, voltando na próxima semana e sempre eu te peço, compartilhe esse programa, que Deus abençoe e até o próximo programa Pão da Vida. TVC, a TV do Correio da Manhã.